Olá, nós vamos hoje fazer o estudo de Mateus capítulo 18 e a gente vai estar vendo o que Jesus nos ensinou aqui, o que Ele mandou guardar. Mateus capítulo 18 é muito importante, parte doutrinária, tem vários ensinos importantes aí. E o texto diz assim, a partir do versículo 1. Nesta ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Bom, essa primeira parte aqui, eu disse aqui, coloquei aqui no começo, quem é o maior no reino de Deus? Que é essa pergunta que é feita para Jesus. E Jesus, para fazer uma comparação, então, quem é o maior onde? No reino de Deus, ele chama uma criança. E quando ele chama uma criança, ele coloca ali a criança no meio dos discípulos e ele diz assim: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, uma coisa muito importante, ele fala sobre uma conversão, uma mudança, para que então eu possa entrar no reino dos céus, me converter e me tornar como uma criança. Então, do que ele está falando? Ele está falando aqui de um espírito de humildade, de quebrantamento, pessoas fáceis de se lidar. Ele fala de uma situação de arrependimento dos pecados. A criança, ela está numa fase ainda que é muito mais fácil você lidar com ela, e então Jesus está falando sobre isso daqui. A menos que você se converta ou se torne como uma criança, não vão entrar jamais no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Então ele está dizendo que às vezes nós imaginamos que é por muito fazer que nós vamos ser grandes ou pequenos no reino dos céus. E Jesus está dizendo que não, que na realidade quanto mais humilde eu for e mais eu me converter e mais eu me deixar ser transformado por Deus, e quanto mais eu absorver os ensinamentos de Jesus, quanto mais eu for obediente aos seus ensinamentos e quebrantado de coração, mais então eu vou ter no céu o galardão. Vou receber as recompensas do céu e elas vão ser o diferencial realmente. Então esse crente que é muito orgulhoso, por mais que ele faça aqui na terra, ele corre um risco de nem entrar no céu, pelo que Jesus está dizendo aqui. E outra, ainda que chegue a entrar no céu, não está sendo prometido para ele nada de grande. Por quê? Porque ele não foi como uma criança, não se tornou humilde como uma criança. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Ou seja, ainda que seja uma criança, que ela estiver fazendo uma obra de Jesus e ela for recebida no nome de Jesus, como se fosse Jesus que estivesse ali, Jesus está dizendo, ainda que seja uma criança, no entanto, eu digo para vocês que vocês vão estar recebendo a mim. Depois Jesus continua dizendo, mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Esse versículo é muito importante. Escandalizar os pequeninos. Quem são os pequeninos? Nesse caso, nós vemos aqui que está se referindo às crianças, mas também pode estar se referindo àqueles que se tornam como crianças. Então, tanto pode significar as crianças como os que se tornam como crianças, porque é sobre isso que Jesus está dizendo, sobre conversão e se tornar como crianças. A esses, em Mateus capítulo 10, ele diz que são os pequeninos dele. Então, os pequeninos em Mateus 10 são os adultos, tá? São os adultos que obedecem, que se humilham, são humilhados na realidade também, por causa de perseguição a Jesus. Agora, aqui ele diz que quem recebe uma criança, ele fosse uma criança, ou seja, o discípulo de Jesus não é por tamanho que tem importância. Então, não é porque é adulto que tem mais importância do que uma criança. Ele diz, ainda que seja uma criança. No mundo nosso, aqui cotidiano,
Se uma criança vem falar alguma coisa, a gente fala, tá bom, e manda ela embora, às vezes despreza ela. Mas Jesus está dizendo que não, ainda que fosse uma criança. Às vezes uma criança tem uma palavra de Deus que a gente tem que receber, porque se ela foi impulsionada pelo Espírito de Deus, é importante que a gente pare para ouvir e receba aquela criança como se estivesse recebendo Jesus. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, então aqui está falando a respeito dos escândalos. Jesus diz: teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Então, Jesus fala que a vida dessa pessoa ficou agora totalmente comprometida. Por quê? Porque ela fez se perder um pequenino que ia entrar no reino dos céus, e por causa dela se desviou do caminho do Senhor. Então tem pessoas que não se importam com isso. Às vezes faz desviar uma pessoa da fé, e ali não está nem aí com isso, não se importa. Às vezes está dentro da igreja e não se importa que os outros se desviem, ou às vezes até por causa dela mesma. E Jesus está dizendo que isso é um escândalo. E seria melhor que essa pessoa aqui então, que é totalmente insensível ao que está acontecendo, e eu digo mais, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. Eu creio que pode se encaixar aqui a questão de violência sexual a crianças também. Violência sexual a crianças, porque está escandalizando um desses pequeninos. Muitos deles se desviam, e a gente tem muitas notícias de muitas crianças que estavam crescendo dentro da igreja, estavam indo bem nas coisas de Deus, e de repente elas não querem saber de mais nada, se desviam do caminho do Senhor, e quando vai se saber, às vezes ela foi abusada sexualmente e ela perdeu todo o entusiasmo dela, perdeu a fé, ela perdeu tudo, perdeu o ânimo de viver, e ela acaba se perdendo para sempre, estando indo tão bem. Então essa pessoa vai pagar com a própria vida aquilo que ela fez para aquela pessoa, com toda certeza. Porém, é óbvio que nós estamos falando aqui de pessoas que não se arrependeram, porque creio eu que se essa pessoa se arrepender, ela vai ter da parte de Deus, ela vai ter ali o perdão dos pecados dela. No entanto, o que dá a entender aqui é de gente com a consciência cauterizada. Às vezes está dentro da igreja, mas essa pessoa pode muitas vezes estar ferindo outras, machucando pessoas, fazendo pessoas se desviar da fé, e ela não está nem aí com nada. É por isso que ela se torna desprezível aqui aos olhos de Jesus pelo que ela está fazendo. E Jesus aqui, ele continuando a dizer no versículo 7, ele diz: quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado. Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Então, ele está responsabilizando aqueles que causam as tentações. Quer dizer, a tentação todo mundo tem que ter, mas elas são inevitáveis. Ele diz aqui, mas aquele que provoca isso pode ter um problema muito sério. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz pecar, corte-o e lance-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, do que ser lançado no lago eterno, no fogo eterno, com as duas mãos e os dois pés. E se o teu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tome cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Legal. Esse texto aqui, ele também trata com a gente agora a respeito de que se temos alguma coisa na nossa vida que está nos jogando para o inferno, que é uma área de fraqueza da nossa vida, ela tem que ser cortada radicalmente, sem dó. Então Jesus faz uma comparação. Vamos supor que a minha mão direita me escandaliza. Então, e o que é esse escândalo? Ela está me jogando no inferno. Vamos supor que a minha mão direita seria a fraqueza do meu corpo, da minha alma. Então, ele diz, seria melhor você cortar a sua mão fora do que entrar no céu com as duas, do que ir para o inferno com as duas mãos. Pelo menos você vai para o céu com uma mão. É óbvio que depois nós vamos ter um corpo transformado. Mas Jesus não está falando nesse texto, embora pudesse até se aplicar no sentido literal, mas Jesus está falando mais a respeito das fraquezas que nós temos, porque ele está falando sobre escândalo.
Então, quais são áreas de escândalo? Se eu tenho uma área minha que está me escandalizando, eu tenho que cortar radicalmente. Se eu estou num lugar e eu sei que se eu passar naquele lugar, eu vou cair em pecado, eu vou me desviar do Senhor, é ali exatamente que eu tenho que me desviar daquele. Eu tenho que saber antes, porque Jesus está falando aqui sobre causar escândalo. É uma mão que sempre está causando escândalo, é um olho que sempre está causando escândalo. Ele está dizendo, é alguma coisa que você já sabe como é, já sabe como funciona, você já sabe qual é o seu ponto fraco. Então não é uma coisa que você foi pego desprevenido, é uma coisa que está virando repetições seguidas na sua vida e consciência cauterizada. Consciência cauterizada é, no meu ponto de vista, a pior coisa que pode acontecer para um cristão, porque ele não consegue mais se defender do pecado, ele não consegue mais ouvir a voz do Senhor, ele não consegue mais se sensibilizar diante da palavra de Deus. Então, é muito importante que a gente comece a perceber quais são os pontos de pecado nas nossas vidas, e aí a gente faça como Jesus falou aqui logo no comecinho, que se eu não me converter, ou seja, ter mudanças verdadeiras mesmo, e ser como uma criança ela não vai se deixar levar pelo orgulho. Às vezes quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente tem medo, acaba tendo medo de que os outros vejam que a gente precisa de mudança. Mas o que os outros vão pensar de mim? Não importa o que os outros vão pensar, a questão é o que Jesus está dizendo, que se eu não me converter e me tornar humilde, simples, fácil de se lidar, maleável, ensinável como uma criança, eu não tenho como entrar no reino dos céus. Mas aqui tem um outro ponto interessante, a questão de ser ensinável. Uma criança é ensinável. Às vezes tem cristãos que você vai falar para ele está todo cheio de conhecimento, ele não cabe mais nada na vida dele. Ele não recebe conteúdo, ele não é capaz de receber. Você vai falar, ele fica falando junto com você, ele não para ouvir, não é ensinável. Então eu acho assim tão importante quando a gente para ouvir. Às vezes quando algum irmão está pregando a palavra de Deus na nossa igreja mesmo, e eu estou ali ouvindo, eu quero escrever tudo que ela está falando, todos os pontos principais eu quero, e depois eu vou analisar, eu quero ver o que eu posso tirar de proveito dali para a minha vida e pegar aquilo ali. E às vezes parar para ver, às vezes Salomão fala uma coisa interessante, ele fala, olha para as formigas. Então, uma formiga ensinava o homem mais sábio do mundo. Por quê? Porque ele parava para prestar atenção, parava para aprender. Todo discípulo de Jesus tem que ter um espírito humilde, espírito ensinável, tá? Nós temos que ser ensináveis, deixar ser ensinados pela palavra do Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, pelas situações da vida, por aquilo que Jesus está querendo fazer em nossas vidas. Logo depois, Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida. Então está aqui em Mateus capítulo 15, Mateus 18, 15. Versículo 10. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles estão nos céus e sempre vendo a face de meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então aqui fala a respeito da missão de Jesus. Por que Jesus ficou tão... quando ele mostra que ele se mostra tão contra essa pessoa que fez desviar um pequenino? Porque ele veio com essa missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Então quando alguém faz desviar esse pequenino, está indo diretamente contra a causa ministerial de Jesus. Porque ele veio exatamente para isso, ele deu a vida dele por isso. Por isso aqui mostra que o rei, no dia do julgamento, vai ter uma ira grande se alguém fizer isso. E continuando o texto, ele diz no versículo 12, o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então, essa parábola das ovelhas vem ainda para mostrar, enfatizar muito mais a parte aqui de que Jesus não quer que nenhum dos seus filhos, seus pequeninos,
sejam eles crianças ou sejam eles humildes como crianças, se percam. E aqui ele diz aqui que Jesus tem um interesse tão grande, que é como o pastor que, quando as ovelhas estão ali pastando, uma delas se desgarra e se perde, ele vai atrás dessa ovelha, ele deixa as 99 ali sob o cuidado de alguém, e ele vai então em busca dessa ovelha perdida. E ali ele vai ficar procurando até encontrar. E quando ele encontra, Jesus está dizendo aqui que existe muito mais alegria por essa perdida do que pelas 99 que estavam bem. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus, Ele não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E inclusive existe festa no céu por um pecador que se arrepende. Por quê? Porque esse é o sentimento do coração do Pai. Esse é o sentimento do coração do Filho, Jesus, e esse é o sentimento do coração do Espírito Santo. Até os anjos estão alinhados com esse propósito de buscar e salvar aquele que está perdido, porque todos cooperam nesse mesmo propósito. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Então a gente vê aqui essa parábola da ovelha perdida como que nós também devemos estar alinhados com o coração do Pai Celestial, querendo levar pessoas ao conhecimento de Jesus, pessoas que se convertam. Aquilo que eu puder fazer, por mínimo que seja, para levar o Evangelho, para falar do Evangelho, para servir de bom testemunho na vida de alguém, eu tenho que fazer todos os recursos, tenho que interceder pelas pessoas, pedir ao Pai Celestial que ajude aquela pessoa a encontrá-lo, que ajude aquela pessoa realmente a enxergá-lo. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Às vezes a gente fica irado com uma pessoa, fica aborrecido com uma pessoa, mas ela está cega, ela está longe de Jesus. E por estar longe de Jesus, ela não consegue por si só enxergar o Evangelho. E como ela vai se converter se ninguém pregar para ela? Porque é necessário, como ouvirão se não há quem pregue, diz o apóstolo Paulo. Então é essa lição que fica para a gente aqui. Agora nós vamos ver um terceiro tópico desse capítulo, que é como tratar a ofensa de um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, isso aqui é muito importante. Jesus começa aqui tratando a respeito de como eu devo proceder. Aqui no começo está dizendo, se o meu irmão pecar contra mim. Então aqui não fui eu que causei o pecado ou o escândalo. Alguém pecou contra mim. O que eu devo fazer? Bom, o que as pessoas geralmente fazem? Elas... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Escândalo. Então, quais são áreas de escândalo? Se eu tenho uma área minha que está me escandalizando, eu tenho que cortar radicalmente. Se eu estou num lugar e eu sei que se eu passar naquele lugar eu vou cair em pecado, eu vou me desviar do Senhor, é ali exatamente que eu tenho que me desviar daquele. Eu tenho que saber antes, porque Jesus está falando aqui sobre causar escândalo. É uma mão que sempre está causando escândalo, é um olho que sempre está causando escândalo. Ele está dizendo, é alguma coisa que você já sabe como é, já sabe como funciona, você já sabe qual é o seu ponto fraco. Então não é uma coisa que você foi pego desprevenido, é uma coisa que está virando repetições seguidas na sua vida e consciência cauterizada. Consciência cauterizada é, no meu ponto de vista, a pior coisa que pode acontecer para um cristão.
porque ele não consegue mais se defender do pecado, ele não consegue mais ouvir a voz do Senhor, ele não consegue mais se sensibilizar diante da palavra de Deus. Então, é muito importante que a gente comece a perceber quais são os pontos de pecado nas nossas vidas, e aí a gente faça como Jesus falou aqui logo no comecinho, que se eu não me converter, ou seja, ter mudanças verdadeiras mesmo, e ser como uma criança ela não vai se deixar levar pelo orgulho. Às vezes quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo, a gente tem medo, acaba tendo medo de que os outros vejam que a gente precisa de mudança. Mas o que os outros vão pensar de mim? Não importa o que os outros vão pensar, a questão é o que Jesus está dizendo, que se eu não me converter e me tornar humilde, simples, fácil de se lidar, maleável, ensinável como uma criança, eu não tenho como entrar no reino dos céus. Irmãos, aqui tem um outro ponto interessante, a questão de ser ensinável. Uma criança é ensinável. Às vezes tem cristãos que você vai falar para ele está todo cheio de conhecimento, ele não cabe mais nada na vida dele. Ele não recebe conteúdo, ele não é capaz de receber. Você vai falar, ele fica falando junto com você, ele não para ouvir, não é ensinável. Então eu acho assim tão importante quando a gente para ouvir. Às vezes quando algum irmão está pregando a palavra de Deus na nossa igreja mesmo, e eu estou ali ouvindo, eu quero escrever tudo que ela está falando, todos os pontos principais eu quero, e depois eu vou analisar, eu quero ver o que eu posso tirar de proveito dali para a minha vida e pegar aquilo ali. E às vezes parar para ver, às vezes Salomão fala uma coisa interessante, ele fala, olha para as formigas. Então, uma formiga ensinava o homem mais sábio do mundo. Por quê? Porque ele parava para prestar atenção, parava para aprender. Todo discípulo de Jesus tem que ter um espírito humilde, espírito ensinável, tá? Nós temos que ser ensináveis, deixar ser ensinados pela palavra do Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, pelas situações da vida, por aquilo que Jesus está querendo fazer em nossas vidas. Logo depois, Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida. Então está aqui em Mateus capítulo 15, Mateus 18, 15. Versículo 10. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles estão nos céus e sempre vendo a face de meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então aqui fala a respeito da missão de Jesus. Por que Jesus ficou tão... quando ele mostra que ele se mostra tão contra essa pessoa que fez desviar um pequenino? Porque ele veio com essa missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Então quando alguém faz desviar esse pequenino, está indo diretamente contra a causa ministerial de Jesus. Porque ele veio exatamente para isso, ele deu a vida dele por isso. Por isso aqui mostra que o rei, no dia do julgamento, vai ter uma ira grande se alguém fizer isso. E continuando o texto, ele diz no versículo 12, o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então, essa parábola das ovelhas vem ainda para mostrar, enfatizar muito mais a parte aqui de que Jesus não quer que nenhum dos seus filhos, seus pequeninos, sejam eles crianças ou sejam eles humildes como crianças, se percam. E aqui ele diz aqui que Jesus tem um interesse tão grande que é como o pastor que quando as ovelhas estão ali pastando, uma delas se desgarra e se perde, ele vai atrás dessa ovelha, ele deixa as 99 ali sob o cuidado de alguém e ele vai então em busca dessa ovelha perdida. E ali ele vai ficar procurando até encontrar. E quando ele encontra, Jesus está dizendo aqui que existe muito mais alegria por essa perdida do que pelas 99 que estavam bem. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus. Ele não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E inclusive existe festa no céu por um pecador que se arrepende.
Por quê? Porque esse é o sentimento do coração do Pai. Esse é o sentimento do coração do Filho, Jesus, e esse é o sentimento do coração do Espírito Santo. Até os anjos estão alinhados com esse propósito de buscar e salvar aquele que está perdido, porque todos cooperam nesse mesmo propósito. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Então a gente vê aqui essa parábola da ovelha perdida como que nós também devemos estar alinhados com o coração do Pai Celestial, querendo levar pessoas ao conhecimento de Jesus, pessoas que se convertam. Aquilo que eu puder fazer, por mínimo que seja, para levar o Evangelho, para falar do Evangelho, para servir de bom testemunho na vida de alguém, eu tenho que fazer todos os recursos, tenho que interceder pelas pessoas, pedir ao Pai Celestial que ajude aquela pessoa a encontrá-lo, que ajude aquela pessoa realmente a enxergá-lo. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Às vezes a gente fica irado com uma pessoa, fica aborrecido com uma pessoa, mas ela está cega, ela está longe de Jesus. E por estar longe de Jesus, ela não consegue, por si só, enxergar o Evangelho. E como ela vai se converter se ninguém pregar para ela? Porque é necessário, como ouvirão se não há quem pregue, diz o apóstolo Paulo. Então é essa lição que fica para a gente aqui. Agora nós vamos ver um terceiro tópico desse capítulo, que é como tratar a ofensa de um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, isso aqui é muito importante. Jesus começa aqui tratando a respeito de como eu devo proceder. Aqui no começo está dizendo, se o meu irmão pecar contra mim. Então aqui não fui eu que causei o pecado ou o escândalo. Alguém pecou contra mim. O que eu devo fazer? Bom, o que as pessoas geralmente fazem? Elas... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Professor, eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu passo. Agora nós vamos ver como tratar a ofensa de um irmão, conforme está aqui na lousa. O versículo 15, Mateus 18:15 diz assim: E se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 ou 3 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Nessa passagem, Jesus vai nos ensinar como tratar a ofensa de um irmão. Um irmão que está bravo com alguém. Então, isso é inevitável. A gente no dia a dia, a gente acaba colidindo um com o outro e acaba às vezes desentendendo ou chateando alguém.
Então o texto aqui, o meu irmão pecou contra mim. Aqui no caso não fui eu quem pequei, tá? Foi meu irmão que pecou contra mim. O que eu devo fazer? Então nós temos várias alternativas. Uma, jogar no Facebook e falar para todo mundo que tem gente que faz alguma coisa, e jogar nas indiretas, jogar às vezes dentro de um grupo social, ou não falar nada com ninguém e ficar mordido, ficar magoado e ficar guardando para mim. Ou a terceira opção, ir lá e conversar com a pessoa. Então Jesus diz que é a opção C, ir lá e conversar com essa pessoa que pecou contra mim. Ele nos ensina aqui que eu tenho que fazer isso, tomar a dianteira. Irmãos, e aqui tem uma questão também de galardão, porque quem consegue resolver situações problemáticas, ele está sendo um pacificador. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse é o topo dos 7 degraus ali do cidadão do reino de Deus, ali em Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados ou conhecidos como filhos de Deus, porque Deus é assim. Então, olha que coisa interessante. O que eu devo fazer? Eu devo, mesmo estando chateado, mesmo estando magoado com alguém que pecou contra mim, eu tenho que ir lá e conversar com a pessoa. E o que eu vou fazer? Eu vou lá para brigar com a pessoa? Não. O que eu vou fazer? Eu vou lá para conversar com aquela pessoa a fim de ganhar o meu irmão, a fim de que ele não esteja mais o que ele fez comigo. Vamos aos detalhes. Jesus diz assim: vá lá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então eu vou conversar com ele não sobre outro assunto, fingindo que nada aconteceu. Porque às vezes a gente vai lá e tenta assim quebrar o gelo, mas não é só para quebrar o gelo. Jesus fala, olha, se foi um pecado realmente, se foi uma coisa que a pessoa fez, agora não é mimimi, Jesus não está falando de mimimi, ele está falando de coisa que realmente é um pecado, é um erro, é uma agravante contra mim. Então eu vou lá e converso com a pessoa, chego lá e falo, meu querido, eu vim aqui hoje, queria conversar com você pelo seguinte, você lembra esses dias que você estava falando aquele negócio e falou assim, assado lá? Tá, eu lembro. O que foi? Então, você estava falando aquilo, por que você falou aquilo? Você falou aquilo porque você estava com a intenção de me humilhar, você tem alguma coisa contra mim, e aí você quis ali descontar na frente dos outros. Qual foi a sua motivação? Eu queria saber realmente, porque eu não quero que, se você tem alguma coisa contra mim, você fique guardando isso. Assim como eu estou sendo sincero com você também, não quero ter nada contra você também, mas eu quero que seja resolvido. Por que você me tratou daquele jeito? E aí a pessoa então, ela foi pega desprevenida, ela não esperava que você fosse chegar e conversar com ela. Então, ela vai ali, pode falar, não tinha nada, não foi nada, não fiz nada, tal. E você diz assim para ela, não, mas se eu fiz, eu quero que você me perdoe. Olha, se você tem alguma coisa contra mim, não vai com a minha cara, eu fiz alguma coisa com você, por favor, me perdoe de algo que eu possa ter feito para você, mas eu quero que você fale o que aconteceu. E aí a pessoa, meus queridos, então a outra opção é ela se abrir e dizer para você realmente, você tem que estar preparado para isso também. Não, realmente eu tenho algo contra você. O negócio é o seguinte, tal dia você falou isso, você fez isso, tá? Eu fui chegar lá para comer a carne, lá se pegou o último pedaço de carne, um pedação grande, saiu comendo e não deu nenhum pedaço para mim, e eu já vi ali que você estava me desprezando, e sei lá, contar alguma coisa ali que a pessoa ficou chateada. Então, ela numa outra situação, ela se vinga de mim e acaba fazendo alguma coisa ali. Então, nesse caso, aí eu percebi que tinha mais alguma coisa. E aí, então eu falo para ela, olha, tá bom, eu peço que você me perdoe, então se eu fiz alguma coisa contra você. Olha, mas eu quero que vocês percebam que eu fui lá para resolver uma situação, não fui lá para complicar mais a situação. Eu não fui lá para brigar com aquela pessoa, para ofendê-la, eu não fui lá para acabar de estragar a situação, não, pelo contrário. Irmãos, eu fui lá porque eu quero ganhar o meu irmão, é isso que Jesus está falando, sobre ganhar o meu irmão.
E aí então, vamos supor que aquela pessoa ficou irredutível. Ela disse, não, eu não vou com a sua cara, não quero conversar com você, isso mesmo que eu fiz, e não me arrependo e está de bom tamanho. Mas, se for esse o caso, Jesus fala assim, olha, então você faz o seguinte, saindo dali, vai lá e fala com mais uma ou duas pessoas, seus irmãos em Cristo. E aqui é gente de boa índole, viu, irmãos? Cuidado com quem você conversa, porque às vezes você pega ali um conselheiro ali que fala assim, vai lá, dá na cara dele, bate, mata ele, né? Arranca a cabeça dele. E às vezes você pega um tipo de conselho desse jeito, você já está meio nervoso, meio chateado, acaba fazendo besteira. Então pegue a pessoa mais sábia que você, que anda com você, e aí então você pode fazer isso daí, tá certo? Conversar lá, aí volta com essas duas testemunhas, e aí você chega diante da pessoa novamente e fala assim, ô fulano, olha, então, eu vim aqui novamente, você é testemunha, você sabe aquilo que nós conversamos aqui, e eu trouxe mais o irmão A e o irmão B aqui para conversar com a gente aqui também, né? Para conversar com a gente aqui. Eu quero que eles sejam testemunhas. Se eu estou errado no que eu estou fazendo, naquilo que eu fiz, eu quero que vocês sejam sinceros também. Mas eu quero que você não fique mais desse jeito. Eu quero que você pare com essa atitude sua, porque isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Isso aí não é uma atitude que vai abençoar a sua vida fazendo dessa forma. E aí se essa pessoa... Aí os dois irmãos têm a oportunidade de falar também, embora eles são mais testemunhas no caso, mas eles também podem aconselhar. Irmão, é isso aí mesmo, não faça assim, pare com isso, tá? Você não pode ficar desse jeito, esse coração amargo desse jeito, né? Coração irredutível. E vamos supor que a pessoa aceitou o pecado dela. Graças a Deus, o que aconteceu? Ganhasse o teu irmão. Nós ganhamos o irmão. Então, trouxemos o coração dele de volta. Porque concórdia, quer dizer união. E córdia quer dizer coração, é unir coração. Concórdia vem de concordância. Discórdia quer dizer separação de coração. Então a discórdia, ela tem, às vezes você está no mesmo ambiente, mas as pessoas são discordantes, tem uma barreira uma contra a outra naquele ambiente, tá? Então a discórdia, ela é uma obra da carne, e a gente tem que tomar cuidado para não deixar ela nos dominar, porque o diabo ele entra nessa brecha da discórdia para tentar acabar com as nossas vidas. E vamos supor que o meu irmão não me ouviu, então eu vou pegar um conselho da igreja. Quando diz a igreja, não significa pegar todos os irmãos da igreja, eu vou pegar as pessoas mais sábias da igreja, mais espirituais, para me ajudar a resolver a situação. E aí então podemos fazer um conselho ali e vem com aquela pessoa ali no meio. E aí de repente a pessoa se arrependeu, e aí ela se arrependeu porque ela cometeu um pecado contra mim. E aí ela acabou se arrependendo do pecado, os irmãos aconselharam, olha irmão, não é assim, a palavra diz assim, assim, assado. E aí a pessoa se arrependeu. Glória a Deus, o que aconteceu? Ganhamos o coração do irmão. Ele voltou em concórdia de novo, em concordância. Mas vamos supor que essa pessoa não quis ouvir. E ela continua sendo irredutível, ela diz, vocês não mandam em mim, vocês não têm nada a ver comigo, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu não quero ter amizade com essa pessoa, eu quero não sei o que e tal, e continuar nessa mesma posição. Então, Jesus diz assim que essa foi a última opção da pessoa, que aí o que nós devemos fazer? Olha, já que tentamos de tudo, e você não quer voltar à comunhão do corpo, você não quer se consertar, então nós vamos considerar que você não é o nosso irmão em Cristo, que você não faz parte da família de Cristo, porque você quer ficar fora, não quer entrar, não quer se arrepender, então não tem o que a gente fazer por você. E essa pessoa que já disse até então que não quer mesmo, é bem provável que ela vai falar, não quero mesmo, sumam da minha vida, e alguma coisa assim, infelizmente. Então esse texto diz que para uma grande infelicidade, se chegar num terceiro nível deste, então o que acontece? Eu digo a verdade. Trate-o como pagão ou publicano. Então trate ele como um não convertido. Alguém que não se converteu de verdade. Aquele fulano não é convertido. Tá? Então quando você lidar com ele, não quer dizer que você vai tratar ele mal. Não vai tratar mal. Mas não entenda que ele é um convertido. Não tem esse entendimento. Por quê? Porque ele mostrou claramente que ele não quer se arrepender, não quer se converter, não quer nada com nada.
E diz o texto aqui, que aquilo que nós ligarmos aqui na terra, ligarmos aqui quer dizer amarrarmos. Aqui na terra será amarrado no céu. E sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre esse irmão. Que ele vai ser considerado então, tanto aqui na terra, como lá no céu, ele vai ser considerado um realmente pecador. Alguém que não quer participar da família de Deus realmente, não quer participar da comunhão com os irmãos por causa do seu pecado, não quer abandonar o seu pecado. Então, Jesus está dizendo que se vocês concordarem aqui na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Ou seja, se a igreja chegar num ponto desse e fazer tudo certinho, essas etapas, e não conseguir ganhar esse irmão, o Pai também vai considerar essa pessoa como fora da família de Cristo. Alguém realmente pecador que não quer se arrepender. E isso que nós ligarmos aqui na terra também será ligado no céu. E Jesus diz, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estou eu no meio dele. Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês chegarem a essa conclusão de que realmente ele é alguém que não é convertido de verdade, e vocês já tentaram fazer tudo aquilo que eu mandei e ele não quer se consertar, então eu estou no meio de vocês, dando concordância ao que vocês estão fazendo. O que vocês estiverem ligando ali, será ligado pelo meu Pai. Por que será ligado pelo meu Pai? Porque onde vocês estiverem ali em 2 ou 3 reunidos, concordantes a respeito de alguma coisa, ali estou eu no meio de vocês, dando respaldo. A gente entende esse versículo como se 2 ou 3 pessoas se reunirem em qualquer lugar que for, em nome de Jesus, ele está presente ali. Tá, mas tem um contexto aqui. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus está dizendo aqui que é por causa de uma reunião, que é por causa de uma assembleia para se decidir o que vai fazer com o futuro daquele irmão. Tá? Ele vai ser recusado na família de Cristo, e Jesus está dizendo, olha, se vocês chegarem a esse acordo, também pode contar comigo que eu estou no meio de vocês, eu também vou estar concordante com vocês, e meu Pai no céu também vai estar concordante com vocês também. Percebam que tudo isso começa aqui atrás, na questão aqui do escândalo, pessoas que escandalizam desses pequeninos, a pessoa que é irremediável, é pecadora, está no meio da igreja, não quer se arrepender, não quer se consertar, então ela tem que ser tratada como uma pecadora realmente, e o Pai Celestial também vai tratá-la assim. Agora a gente vai ver aqui um outro ponto interessante, ainda, Mateus 18 inteiro está falando sobre relacionamento, tá? Mesmo que seja na parábola da ovelha perdida, também está falando a respeito disso. Jesus conta uma outra parábola. Essa parábola tem uma certa ligação ali com o Pai Nosso, né? Os últimos versículos da oração do Pai Nosso. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Bom, Jesus vai responder essa pergunta porque fazia parte daquilo que era o ensinamento dos fariseus. Pelo que eu ouvi uma certa vez, era cultural entre os fariseus, dizendo que uma pessoa deveria ser perdoada até 7 vezes. E Pedro pega essa deixa e ele pergunta, até 7 vezes? E Jesus aqui, ele responde uma coisa que é totalmente diferente daquilo que eu tinha ouvido até então. Eu digo a você que não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, matematicamente falando, dá 490 vezes o perdão. Então, vamos colocar aqui, 490 vezes Agora, o que acontece? Quando você começa a perdoar as pessoas, você não vai ficar contando 1, 2, 3, 4, escrevendo num caderno. 380, 381, 382. O que você vai fazer? Você perdoou, você deixou para trás. E uma questão aqui interessante. Perdão está ligado à dívida. Perdão está ligado à dívida. E a dívida aqui que Jesus está dizendo, ela pode ser exemplificada por uma dívida financeira, mas ele está falando sobre uma dívida moral. Por quê? Porque aquele irmão que pecou contra mim, aquele irmão que escandalizou alguém lá atrás, aquele irmão que está fazendo, sobre tudo isso que Jesus está falando aqui. E agora veja que ele diz aqui, não até 70 vezes, mas 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Então 490 vezes um número simbólico. Aí Jesus diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando ele começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Essa enorme quantidade de prata, 10.000 talentos, né? Cada talento equivalia mais ou menos a 35 quilos de prata, cada talento. Então ele devia 10.000 talentos, 10.000 vezes 35. Então aí você vê aí quantos quilos de prata esse homem estava devendo para esse senhor, tá? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ou seja, eles iam perder tudo que eles tinham e ainda iam se tornar escravos desse senhor. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu vou pagar tudo que eu estou devendo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir embora. Disse: olha, eu estou cancelando a sua dívida, então não adianta você me prometer que vai pagar, porque eu sei que você não vai conseguir me pagar, e fica assim, então, olha, eu perdoo a sua dívida e pode ir embora para sua casa. E ele foi embora. Mas quando aquele servo que foi perdoado saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, 100 denários era uma quantidade equivalente a um dia de trabalho. A questão é que 100 denários não fazia nem cosquinha nesses 350 mil quilos de prata, tá? Que o outro devia. Mas ele chegou até esse que devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. E começou a bater nesse homem. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Olha, ele está falando a mesma coisa que ele falou para o rei. Tenha paciência que eu vou pagar tudo que eu estou devendo. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Então, antigamente, quando alguém estava devendo financeiramente para alguém, se essa pessoa não pagasse depois de um prazo hábil, essa pessoa poderia ser processada, e o processo era muito rápido, a pessoa poderia ser lançada na cadeia e não ia sair de lá enquanto não pagasse o último centavo. Eu não sei como que eles faziam para pagar dentro da cadeia, tá? Talvez a família tivesse que se reunir por fora para tentar pagar aquilo que a pessoa devia. Mas dava cadeia mesmo, tá? Inadimplência dava cadeia. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Irmãos, aqui essa parábola está muito explicada. Ela tem ligação aqui com Mateus, no capítulo 6, quando está falando a respeito da oração do Pai Nosso. Está dizendo assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E depois, no versículo 14, está escrito assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então a gente vê de forma bem clara, Jesus, para não deixar nas entrelinhas, ele conta essa história, essa parábola, que aí fica bem claro para a gente
que é assim que o Pai Celestial vai nos tratar. Então, meus irmãos, não se iludam, tá? Eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo aquilo que foi ensinar para você é isso daqui. Por quê? Porque as demais coisas, muitas vezes, elas vão ser relativas a ter mais galardão ou menos galardão no céu. Mas essa questão do perdão, ela trata sobre perder a salvação. Imagine você viver dentro da igreja, você fazer as coisas de Deus, mas ter um coração amarrado e você não perdoa alguém que pecou contra você, seja o seu familiar, seja um marido seu, ex-marido, seja uma esposa sua, ex-esposa, seja um pai, seja uma mãe, seja o seu filho, seja o seu irmão, seja um primo seu, ainda que alguém tenha violentado sexualmente a outra pessoa. A questão do perdão, você diz, você não sabe o que fizeram para mim, mas a questão é que o perdão é divino. Deus nos dá capacidade de perdoar pelo seu Espírito, isso é graça, irmãos. A graça vem do trono da graça, é do trono da graça que flui a graça. E a gente deve pedir força ao Espírito Santo para que ele nos ajude a perdoar as pessoas. Agora, o interessante do perdão é que quem perdoa fica com a dívida. Você diz, mas que vantagem eu tenho de perdoar alguém então? Sim, porque esse senhor, quando perdoou o servo dele que devia para ele 35 talentos de prata, ou devia 35 mil talentos de prata, não, melhor, 10 mil talentos de prata, devia 10 mil talentos de prata, cada talento 35 quilos. Então, quando esse senhor perdoou os 10 mil talentos, ele ficou com a dívida. Ficou com a dívida não, ele ficou com prejuízo. Então, quando você perdoa alguém, você está ficando com o prejuízo. E aí, algumas pessoas dizem, mas eu não quero ficar com prejuízo, eu quero continuar atormentando aquela pessoa até que ela me pague aquilo que ela me deve. Tá, o que Jesus está dizendo para a gente é que muitas vezes não, na questão do perdão, principalmente em questões emocionais, se você não perdoar, você vai ter um prejuízo maior do que ter o prejuízo de perdoar. Por quê? Porque a falta de perdão, adoece as pessoas. Então vou apagar aqui e eu quero citar algumas coisas aqui. A falta de perdão deixa doente. Deixa a pessoa doente espiritualmente, porque diante de Deus as suas orações não vão ser mais ouvidas, diante de Deus ela não vai ser mais perdoada. Então, sobre o aspecto espiritual, ela está enferma agora, tá? Inclusive, essa falta de perdão pode trazer outros transtornos, como pessoas crentes, inclusive, que ficam endemoniados. Por quê? Porque ele está abrindo uma brecha no seu coração, permitindo que um demônio entre na sua vida pela falta de perdão, que é um requisito básico para a salvação e para você ser aceito pelo Pai Celestial. Tem um aspecto moral, que quem não perdoa fica doente moralmente também. Então, moralmente fica doente. É a pessoa que fica amarga. Então, quando escrever aqui espiritualmente, moralmente falando, se deteriora todas as emoções dela, tanto a questão emocional como a questão moral, caráter, integridade, tudo isso começa a ficar enfermo. Ela começa a maltratar os outros, ela fica enferma e ela adoece o ambiente ao redor dela.
E tem o terceiro aspecto, que é o aspecto físico, tá? Então, fisicamente, a pessoa pode ficar enferma também. Por quê? Porque quando espiritualmente ela está enferma, isso pode passar para o físico dela. Quando ela está emocionalmente ou moralmente enferma, isso pode passar também para o corpo dela. Ela pode ter problemas estomacais, ela pode ter problema de pressão alta, ela pode ter problema nos ossos, ela pode ter problema de câncer, ela pode ter problemas dos mais diversos. Por quê? Porque começa a mexer com toda a estrutura metabólica dela. Então, o prejuízo de uma pessoa que não perdoa é extremamente maior, além de, quando morrer, ainda ir para o inferno porque morreu sem o perdão do Pai Celestial. Então não compensa de forma alguma, porque a falta de perdão, irmãos, ela gera venenos dentro da gente, raiz de amargura, e essas coisas adoecem a gente. Então, quando você perdoa, você ficou com o prejuízo mínimo, na realidade, tá? Ficou com prejuízo mínimo. Por quê? Porque Deus vai se acertar com aquela pessoa depois. Ele diz, não vingue, deixa que eu vingo, porque a mim pertence a vingança. A gente não sabe vingar, irmãos. Quando a gente vai se vingar, a gente tirou das mãos de Deus. E aí a gente faz uma coisa que acaba às vezes prejudicando porque Deus diz, olha, você já tentou se vingar, então não vou mais me vingar. Tá? Ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E deixar com Deus essa questão. E aí essa pessoa que não perdoou não vai ser perdoada pelo Senhor? Não vai ser perdoada. Entenderam? Até que ela se arrependa e ela libere o perdão para quem pecou contra ela. Então no corpo de Cristo é baseado em graça. Eu recebi a graça, eu passo para o outro também. Se eu retenho a graça na minha vida, ela para de funcionar. Porque a graça de Deus, ela é algo contínuo. Eu recebi e eu passo adiante. Eu recebi o amor, eu passo adiante. Eu recebi a paz, passo adiante. Tudo aquilo que eu vou recebendo de Deus, eu vou passando para os outros. E elas vão se multiplicando na vida dos outros. Assim como a multiplicação dos pães multiplicou nas mãos dos discípulos, assim também a graça se multiplica nas minhas mãos quando eu transfiro para outras pessoas. Tá bom? Deus vos abençoe neste capítulo. Espero que vocês tenham entendido. Deus vos abençoe.